Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da terceira parte da obra, O Cavalo Amarelo, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a terceira parte da obra. Capítulo 5. Narrativa de Mark Easterbrook. Ai, mas que alívio! Suspirou a Sra. Oliver. Tudo se passou sem problemas. A quermesse organizada por Rhoda tinha ocorrido como todas as quermesses do mundo. Aquela ansiedade inicial em relação à temperatura, as eternas discussões sobre a colocação das marquises, a preocupação sobre o fornecimento de doces e etc. Tudo resolvido a contento por Rhoda. Uma outra preocupação também dos organizadores estava concentrada nos cachorros de Rhoda, que periodicamente ameaçavam avançar por entre as barracas e os convidados. Mas, por fim, a quermesse foi inaugurada com a indefectível presença de uma estrelinha de cinema que estava coberta de peles e encantou os presentes com sua beleza e sua amabilidade. É claro que faltou o troco, que as bebidas não estavam bastante geladas e nem foram suficientes para os presentes. E durante a noite as mesmas quadrilhas e fogos de artifício. Esse ano rendeu mais do que no ano passado, comentou Rhoda. E o que eu acho fantástico, comentou a senhorita McAllister, a governanta escocesa de Rhoda, é a facilidade com que Michael Brent descobre o mapa do tesouro. É o terceiro ano consecutivo que isso acontece. Será que alguém não lhe dá alguma pista? Eu não sei, mas a senhorita Brookbank ganhou um porquinho, disse Rhoda. E pela cara dela não era bem o que ela queria. Estávamos todos reunidos no jardim. A minha prima Rhoda e o marido, o coronel Despard, a senhorita McAllister, também uma jovem ruiva chamada Ginger, a senhora Oliver, o reverendo Caleb Dane Caltrop e a sua esposa. O reverendo era um senhor simpático, estudioso, cuja principal distração era citar um provérbio clássico, sempre o relacionando com um acontecimento momentâneo. E esse hábito dele murchava qualquer conversa, tinha o dom de embaraçar os presentes e só satisfazia mesmo o próprio reverendo, porque a maioria das pessoas não conhecia latim ou grego. Como dizia Horácio, etc, etc. Observou ele sorrindo para os presentes. Depois de uma pequena pausa, Ginger interveio. Olha, eu acho que a senhora Horsfall trapaceou aquela hora com aquela garrafa de champanhe. Quem acabou ganhando foi a sobrinha. A senhora Dane Caltrop, uma mulher imprevisível de olhar aguçado, estava observando a senhora Oliver. E o que é que a senhora esperava que fosse acontecer nesta festa? Ela perguntou abruptamente. Bom, um crime ou qualquer coisa mais excitante. E por quê? Perguntou a senhora Dane Caltrop, interessada. Não por nada, por ser improvável, talvez. Eu até me lembro de um crime que aconteceu uma vez numa quermesse. E a senhora então ficou impressionada? Muito. O reverendo fez uma citação em grego. Seguiu-se outro breve silêncio. Pois eu achei muita vantagem o dono do bar Armas do Rei nos mandar aquelas cervejas para o tiro ao alvo. Armas do Rei? Eu perguntei. É o nome do bar local, meu caro, explicou Rhoda. Tá. Mas não existe outro aqui pelas redondezas? Cavalo Amarelo, não é isso?
Eu perguntei olhando para a Sra. Oliver. Mas nenhuma reação por parte dos presentes. Todos olharam para mim, imperturbáveis. Não, o Cavalo Amarelo não é um bar, disse Rhoda. Ou melhor, ele não é mais um bar. Ah, sim, mas já foi, disse Desperate. Lá pelo século XVI. Só que hoje em dia é uma casa, embora a proprietária tenha mantido o mesmo nome. E por que haveria de mudar? Quis saber Ginger. Um lugar daqueles não poderia ter um nome bobo como Nosso Lar ou Recanto Feliz. Eu acho o nome Cavalo Amarelo divino. Elas têm também uma plaqueta antiga colocada em cima da lareira que é uma beleza. Mas de quem são elas? Eu perguntei. A casa é de Tirza Gray, informou Rhoda. Eu não sei se você viu, é uma mulher alta de cabelos cinzentos. É, e é dada ao ocultismo, disse Desperate. Ela se dedica ao espiritismo, ao transe e à magia. Só que não tem nada a ver com missa negra ou algo parecido. Ai, perdão, me desculpe, disse a ruiva. Só que por um instante eu imaginei a senhorita Gray vestida de Madame Montespan num altar de veludo negro. Ginger, respeite o reverendo, disse Rhoda. Ah, desculpe, reverendo. Não tem a menor importância, disse o Sr. Caltrop. É como dizem os antigos, não é? Seguiu-se uma longa citação em grego acompanhada de um respeitoso silêncio de aprovação. Mas e mesmo assim, quem são elas? Tenho uma amiga que mora com ela e se chama Sybil Stamfords, que eu acho que funciona como uma médium. Você deve tê-la vista, cheia de colares de escaravelhos. E às vezes ela se veste com sari, mas não me pergunte por quê, eu acho que ela conhece a Índia. E não se esqueça de Bella, a cozinheira. Interveio a Sra. Dane Caltrop. Que dizem que há uma feiticeira nascida num vilarejo, onde inclusive ela era famosa por suas bruxarias. Dizem que a mãe dela também era bruxa. A senhora fala de bruxaria como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu exclamei. Mas é mesmo. Não existe mistério algum nisso. Às vezes é um dom de família. Quando o senhor era pequeno, não se lembra por acaso de uma vizinha a quem se devia dar bolos e doces? Eu olhei para ela com ceticismo, mas ela parecia falar com sinceridade. E Sybil nos ajudou hoje na quermesse, disse Rhoda. Ela estava lendo a sorte. Ela ficou lá na barraca verde e até que fez bastante sucesso. Ela previu para mim um futuro maravilhoso, disse Ginger. Dinheiro, um amante estrangeiro, 2 maridos e 6 filhos. O que mais eu poderia querer? Pois a filha dos Curtis saiu da barraca às gargalhadas. E mais tarde, quando eu vi ela de novo, ela estava repetindo para o namorado que ele não era o único galo do galinheiro. Ai, coitado do Tom, suspirou o marido de Rhoda. E ele respondeu alguma coisa? Bom, ele respondeu que não podia dizer o que Dona Sybil tinha lido na mão dele. Ah, bem feito. Não, mas a velha Parker é que não gostou da sua sorte, disse Ginger. É tudo bobagem, ela me disse. Eu só espero que vocês não acreditem nessas histórias. A Sra. Cripps, porém, interrompeu para dizer que a Sra. Gray prevê a morte de qualquer pessoa e nunca se engana. A Sra. Parker concordou, mas disse que morte já era outra conversa. E finalmente a Sra. Cripps arrematou que não valia a pena ofender nenhuma das 3. Ora, mas que coisa interessante! Exclamou a Sra. Oliver. Gostaria de conhecê-las. Então nós podemos dar um pulo lá amanhã, prometeu o Sr. Desperate. Vale a pena conhecer a casa. Elas a decoram com muito gosto e inteligência. Ficou um lugar confortável e de estilo. Amanhã eu dou um telefonema para a Tirza, disse Rhoda. Olha, eu confesso que eu fui dormir ligeiramente desapontado. O cavalo amarelo, que para mim tinha se tornado o símbolo do sinistro e do desconhecido, de repente tinha se transformado numa história da carochinha.
A não ser que existisse um outro cavalo amarelo. E nessas conjecturas eu acabei adormecendo. O domingo amanheceu preguiçoso e azul. O ar parecia invadido pela ressaca. As tendas e as barracas armadas sobre a relva balançavam as suas bandeirolas só esperando a hora de serem desmontadas. Segunda-feira todos começariam a trabalhar e avaliar os lucros e perdas da quermesse. Então por isso Rhoda resolveu passar o domingo fora com os amigos. Fomos à igreja e ouvimos respeitosamente o erudito sermão do Sr. Dane Caltrop, que foi baseado num texto de Isaías que parecia ter mais afinidade com a história da Pérsia do que com religião. Ei, nós vamos almoçar com o Sr. Venables, disse Rhoda à saída da igreja. E você vai gostar dele, Mark. Se trata de um homem fascinante. Ele já fez de tudo e já viu de tudo. E comprou uma casa por aqui tem uns 3 anos que, julgando pela reforma, deve ter custado uma fortuna. E ele teve paralisia infantil, por isso que ele anda de cadeira de rodas. O que deve ser horrível para ele, porque vivia viajando. E, como eu já disse, deve ser muito rico, a julgar pela maravilha que ele fez da casa. Quando ele a comprou, estava praticamente em ruínas. Mas, hoje em dia, parece que o seu maior interesse são os leilões. Chegamos à mansão do Sr. Venables e fomos recebidos por ele no hall. Ah, que bom que vieram, disse ele cordialmente. Devem estar exaustos de ontem. Aliás, você está de parabéns, Rhoda. O Sr. Venables era um homem de uns 50 anos, de rosto magro. Tinha um ar de falcão com um nariz adunco bastante agressivo. As suas roupas eram caras e convencionais, e isso lhe dava um aspecto ligeiramente démodé. Rhoda fez as apresentações. O Sr. Venables sorriu para a Sra. Oliver. Eu a conheci profissionalmente, disse o Sr. Venables. Comprei 6 livros seus autografados, que servirão de ótimos presentes de Natal. E eu gosto muito do que escreve, viu? Por favor, não pare, eu sou o seu fã incondicional. Venables sorriu para Ginger. E por sua causa eu quase ganhei ontem na tômbola. Em seguida se virou para mim. Oh, meu rapaz, eu gostei muito do seu artigo publicado no suplemento do mês passado. Foi muita bondade sua ter vindo à quermesse, Sr. Venables, disse Rhoda. Depois daquela sua magnífica doação financeira, não esperava contar com a sua presença. Ah, nada, mas eu adoro quermesses. Faz parte da vida rural inglesa, não acha? Só que eu voltei para casa com uma horrenda boneca de pano. Pois eu achei muito divertido ouvir aquelas relações proféticas da nossa querida Sibyl, envolta naquele turbante fantástico com todos aqueles colares pseudo-egípcios. Ah, sim, Sibyl é muito divertida, comentou o coronel Despard. Hoje à tarde, inclusive, nós vamos tomar um chá com Tirza. Eu creio que o senhor concorda comigo que a casa é bastante interessante. O quê, o cavalo amarelo? Pois é, mas no fundo eu preferia que tivessem deixado como estava, intocada no seu manto de maldade e mistério. Eu não creio que fosse usada por piratas porque nós estamos longe demais da costa. Mas talvez fosse uma estalagem para bandoleiros, quem sabe? Ou para ricos viajantes que resolviam passar a noite e depois nunca mais apareciam. Só que hoje em dia eu considero uma injustiça uma casa daquelas ter se transformado numa simpática residência de 3 solteironas. Mas eu não a considero assim, exclamou Rhoda. Talvez Sibyl seja ligeiramente ridícula com aquelas suas fantasias indianas e suas visões esotéricas. Mas pense em Tirza. Não acha que existe de verdade algo de aterrador nela? Como se ela sempre soubesse o que a gente está pensando. E o estranho é que ela não se vangloria de possuir essa intuição fora do comum. Mas todo mundo sabe que ela possui poderes extraordinários. E Bella também não pode ser considerada uma solteirona, interrompeu Despard. Ela já enterrou 2 maridos. Então eu peço desculpas, disse Venables. Além também de possuir o dom de matar os vizinhos, continuou Despard, quando eles a aborrecem. Dizem que quando ela olha atravessado para alguém, a pessoa começa a definhar e acaba morrendo.
E ela é a feiticeira da cidade? Eu perguntei. Segundo a senhora Dane Caltrop. É, mas a bruxaria não deixa de ser um assunto fascinante, disse o Sr. Venables pensativo. É encontrado em todas as modalidades possíveis pelo mundo afora. E eu me lembro de quando eu estava na África. A conversa do anfitrião fluía como um córrego manso. Ele falou sobre pajés africanos, sobre cultos desconhecidos de Bornéu, e até prometeu nos mostrar algumas máscaras africanas depois do almoço. Pois é, tem de tudo nessa casa, comentou Rhoda, dando risada. Bom, já que eu não posso ver tudo o que existe, não é? Disse o Sr. Venables. Eu procuro trazer para perto de mim o maior número de curiosidades. Naquele instante, a sua voz revelou um certo amargor. O Sr. Venables lançou um rápido olhar de desprezo para suas pernas paralisadas. E o mundo está cheio de coisas. Ele citou. Eu creio que é esta curiosidade em conhecer tudo é que me prejudica. Existem tantas coisas que eu quero ver, mas também eu não posso me queixar porque eu já fiz mais do que devia. E mesmo hoje em dia eu ainda encontro muitas distrações. Mas e por que aqui? Perguntou a Sra. Oliver de repente. O ambiente naquele momento estava ligeiramente carregado, como sempre acontece quando se menciona algum assunto delicado ou desagradável. A Sra. Oliver, porém, não pareceu tomar conhecimento disso, e ela fez aquela pergunta porque queria saber a resposta. E por incrível que pareça, sua curiosidade devolveu ao ambiente aquela antiga atmosfera de calor e simpatia. O Sr. Venables olhou para ela surpreendido. E por que é que veio para cá? Perguntou novamente a Sra. Oliver. Aqui não é longe demais da civilização e do convívio cultural? Ou o senhor tem amigos por aqui? Não, e aliás, já que a senhora perguntou, eu escolhi essa região porque justamente não conhecia uma pessoa sequer. Um sorriso irônico assomou aos lábios de Venables. Até que ponto, eu pensei, a paralisia tinha afetado aquele homem? Seria possível que a incapacidade de andar e a falta de liberdade para explorar o mundo tivesse deixado uma marca tão profunda na sua alma? Ou será que ele havia se adaptado às circunstâncias com uma equanimidade e grandeza de espírito? Como se Venables tivesse lido os meus pensamentos, ele disse. E no seu artigo, o senhor questiona o significado do termo grandeza ou comparando com seus diversos significados tanto no Oriente quanto no Ocidente. Pois eu gostaria de saber como se considera, por exemplo, um grande homem na Inglaterra. Grandeza de intelecto, eu respondi, e certamente pela sua força moral. Venables olhou para mim com um estranho brilho nos olhos. Então não poderia existir um homem mal dotado de grandeza? Ele perguntou. Ora, mas é claro, gritou Rhoda. Veja Napoleão, Hitler e milhares de outros. Todos grandes homens. Mas isso por causa do quê? Dos distúrbios que causaram? Perguntou Despard. Se você os conhecesse pessoalmente, talvez não tivesse essa impressão. Ginger se debruçou para a frente e correu os dedos pelos seus cabelos ruivos. Mas que interessante, ela comentou. E será que eles foram pessoas patéticas e mesquinhas? Comportando-se como galos de briga e se sentindo inferiores aos outros, mesmo que tivessem o mundo nas mãos? Ah, não, isso não, replicou Rhoda. Se eles fossem como você os descreve, não poderiam ter causado assim tanta comoção. Olha, pois eu já não sei, interveio a Sra. Oliver. Afinal, até uma criança pode incendiar uma casa. Ora, disse o Sr. Venables. Não vamos entrar na moda e subestimar o mal como se ele não existisse. O mal existe sim e é poderoso. Geralmente mais poderoso do que o bem. É uma entidade que precisa ser reconhecida e combatida, porque senão... Venables fez um gesto largo com as mãos. Mergulharemos na escuridão. Eu fui criada acreditando no diabo, disse a Sra. Oliver como que se desculpando.
apesar de achá-lo um tanto tolo. Afinal, para que aquele rabo, aqueles cascos de cabra e o comportamento de canastrão de opereta? Mas nas minhas novelas sempre tem um personagem que é um criminoso genial, porque o público adora esse tipo de coisa. Só que cada vez se torna mais difícil dar veracidade aos estereótipos. É muito mais natural um gerente de banco cometer um estelionato ou um marido querer se ver livre da mulher para casar com a governanta. Todos riram. Bom, eu não sei, na verdade, se eu me expliquei bem, disse a senhora Oliver timidamente. Mas vocês percebem aonde eu quero chegar? Nós concordamos com ela. Capítulo 6. Narrativa de Mark Easterbrook. Eram mais de 4 horas quando nós saímos da casa de Venables. Depois do almoço, o anfitrião nos conduziu por toda a casa, se divertindo em nos mostrar suas preciosidades. E ele deve estar nadando em dinheiro, eu comentei assim que saímos. Aquelas peças de jade, as esculturas africanas, a coleção de prata. Vocês têm sorte em tê-lo como vizinho. E nós sabemos disso muito bem, replicou Rhoda. A maioria do pessoal das redondezas é simpático, só que meio sem graça. Então, comparado a eles, o Sr. Venables é definitivamente fora de série. O dinheiro que ele tem é de família? Perguntou a Sra. Oliver. Despard comentou que atualmente ninguém podia enriquecer com uma herança por causa dos impostos de transmissão. E me contaram que ele começou como estivador. Ele continuou, mas só que eu acho pouco provável. E Venables também não fala sobre a família ou sobre a infância. É um verdadeiro homem-mistério. Ele concluiu se virando para a Sra. Oliver. E esta replicou prontamente que estava cansada de personagens misteriosos. O Cavalo Amarelo era um prédio de pedra e madeira ligeiramente afastado da estrada e cercado de um jardim murado que dava à casa um agradável aspecto de outra era. Confessei o meu descontentamento. Não, mas não é bastante sinistro. Eu me queixei. Não tem atmosfera. Espere até ver por dentro, prometeu Ginger. Nós saímos do carro e nos dirigimos para a estrada. A porta foi aberta e nos deparamos com uma mulher alta, ligeiramente masculina, vestida com um tailleur severo de tweed, cabelos cinzentos e ásperos que lhe saltavam da cabeça, um nariz adunco e olhos azuis. Era a senhorita Tirzah Gray. Finalmente! Disse ela com sua voz de contralto. Pensei que tivessem se perdido. Notei uma estranha e disforme figura atrás da dona da casa nos espiando pelas sombras com curiosidade. E aquele rosto disforme parecia feito de barro por uma criança. Sabe um rosto semelhante aos que se encontram numa multidão ou num quadro primitivo italiano ou flamengo? Rhoda nos apresentou e explicou que nós demoramos por causa do almoço com o Sr. Venables. Ah, sim, exclamou a Sra. Gray. Então eis aí a razão. Aquela maravilhosa cozinheira italiana e aqueles tesouros encerrados naquela maravilhosa casa. Ainda bem que o pobre homem tem com o que se divertir. Mas entrem, nós aqui também nos orgulhamos da nossa casinha. Século XV em algumas partes e em outras século XVI. A entrada era escura e pequena com uma sinuosa escadaria ao fundo. Uma grande lareira e um quadro completavam o hall. Oh, sim, essa é a placa do albergue, explicou a senhorita Gray notando o meu olhar. Só que nesta luz não dá para ver bem. É o Cavalo Amarelo. Eu vou limpá-lo para você, disse Ginger, assim que eu tiver um tempo. E vai ver que maravilha vai ficar. Eu não sei bem, não, disse Tirzah Gray. E se você acabar estragando a placa? Ela acrescentou bruscamente. Claro que eu não vou estragar, exclamou Ginger indignada. É a minha profissão. Ah, eu trabalho no Museu de Londres.
Ela disse, se virando para mim. Divirto-me imensamente com essas coisas. A gente tem que se acostumar a essas novas técnicas de restauração. Interveio Tirza. Eu quase desmaio quando eu vou a um museu hoje em dia, porque todos esses quadros parecem que levaram um banho de detergente. Ora, não vá me dizer que você prefere em tons de mostarda escuro e cinza? Protestou Ginger. Ela olhou novamente para a placa. Ai, iam aparecer tantas coisas. Talvez tivesse até um cavaleiro sobre um cavalo. Passei a olhar para a placa com mais atenção ao lado de Ginger. Mas era um quadro mal feito, cujo único mérito residia na antiguidade e na sujeira. Era uma figura amarelada de um cavalo brilhando foscamente sobre um fundo preto. Ei, Sibyl! Nossos convidados estão aqui falando mal do nosso cavalo, gritou Tirza. Já se viu, tal impertinência. Sibyl Stamford desapareceu. Era uma mulher alta, de cabelos escuros e oleosos, com uma expressão eterna de choro e uma boca de peixe fora do aquário. Usava um sari verde escuro que não lhe ia nada bem e falava numa voz fraca e desafinada. Oh, sim, nosso querido cavalo, ela disse. Nos apaixonamos por esta placa e eu acho que foi por causa dela que acabamos comprando esta casa. Não foi isso, Tirza? Mas vamos entrar. Ela nos conduziu para um pequeno aposento, que deveria ter sido antigamente um bar, só que atualmente tinha sido transformado numa sala de visitas campestre com móveis Chippendale e vasos de crisântemos. Fomos levados também para ver o jardim, que deveria ser uma maravilha no verão. E depois voltamos para casa, onde encontramos a mesa preparada já para o chá, com sanduíches e bolos. Carregando o bule de prata, a velha que eu tinha visto de relance na entrada estava usando um simples avental verde. E se bem que o seu rosto tivesse sim um aspecto primitivo, já não me parecia mais tão sinistro. De repente eu me senti irritado com as minhas fantasias. Quanta bobagem em torno de 3 senhoras e um velho albergue. Oh, obrigada, Bella, disse Tirza. Tem tudo o que precisa? A voz de Bella parecia um resmungo. Oh, sim, obrigada. Bella se retirou sem olhar para os convidados. Só que antes de fechar a porta, porém, ela me dirigiu um breve olhar. Eu fiquei espantado e sem nem saber o porquê. Naquele olhar dela havia maldade e uma estranha e íntima cognição. Eu senti que ela, sem nem mesmo se esforçar e até sem querer, sabia exatamente o que eu estava pensando. Tirza Gray notou a minha perplexidade. Bella é estranha, não é, Sr. Easterbrook? Ela perguntou delicadamente. Eu reparei como o senhor a observou. E ela é aqui das redondezas? Eu perguntei, tentando parecer apenas interessado por educação. Sim, apesar dos boatos implicarem que ela seja uma bruxa. Sibyl Stamford bateu com os colares. Ora, confesse, senhor. Senhor Easterbrook. Easterbrook. Tenho certeza de que o senhor já ouviu dizer que praticamos bruxarias. Confesse. Somos até bem conhecidas por aqui. Mas também não é para menos, interveio Tirza. Sibyl possui grandes poderes. Sibyl suspirou feliz. Eu sempre fui fascinada pelo oculto, ela murmurou. Desde criança percebi que possuía poderes raros. A escrita automática veio naturalmente quando eu ainda nem sabia escrever. Eu costumava ficar sentada com um lápis na mão e imediatamente perdia a noção do tempo e do espaço. Claro que eu sempre fui supersensível. E uma vez eu desmaiei quando fui tomar chá na casa de uns amigos. Algo de horrível havia acontecido naquela sala. Eu tinha certeza. E mais tarde soubemos o que era. Naquela sala havia ocorrido um crime 25 anos antes. Ela olhou ao redor triunfante. É extraordinário,
comentou o Coronel Despard, tentando disfarçar a sua irritação. E nesta casa mesmo ocorreram coisas sinistras, disse Sibyl sombriamente. Mas nós já tomamos as precauções. Já conseguimos liberar os espíritos acorrentados. Uma espécie de faxina espiritual? Eu sugeri. Sibyl me encarou duvidosa. Que maravilha a cor do seu sari! Interveio Rhoda desconversando. Sibyl sorriu. Oh, não é mesmo? Comprei na Índia, onde eu vivi aventuras extraordinárias. Estudei yoga e outras religiões, mas achei todas muito sofisticadas, distantes demais do primitivo, do natural. Devemos voltar às origens, aos poderes primitivos. Sou das poucas mulheres que conhecem o Haiti profundamente. E lá sim a gente toca as fontes naturais do ocultismo, misturadas, é claro, com um pouco de grau de distorção e corrupção. Mas a raiz está presente. E quando souberam que eu tinha uma irmã gêmea, um pouco mais velha apenas do que eu, somente alguns minutos, resolveram abrir o jogo. O segundo gêmeo, eles dizem, possui sempre poderes sobrenaturais. Estranho, não é? E o senhor precisa assistir às danças da morte. Eles usam caveiras, ossos e todos os apetrechos dos coveiros. Pás, enxadas. Aliás, eles até se vestem de coveiros. Lá o sacerdote supremo é o Barão Samedi e o deus invocado é o Legba, o único capaz de remover as barreiras. E o culto consiste em evocar os mortos para que eles tragam a morte. Estranho, não é? E veja, continuou Sibyl animadamente se dirigindo ao peitoril da janela. Este é o meu assum. É um morceguinho seco todo enfeitado de contas. Está vendo? Estes rabinhos são de cascavel. Olhamos para o objeto com interesse, só que pouco entusiasmados, enquanto Sibyl chacoalhava carinhosamente o amuleto. É muito interessante, comentou Despard por cortesia. Mas não é só isso. A esta altura eu tinha perdido o interesse pela conversa e comecei a olhar ao redor. E ao longe eu ouvia Sibyl discursar sobre feitiçaria, voodoo, Maître Carrefour, a Coa e a família Guidé. Eu me virei e me deparei com Tirza Gray me examinando com curiosidade. O senhor não acredita nessas histórias? Murmurou ela. Pois devia. Não podemos explicar o sobrenatural e então o apelidamos de superstição ou medo ou preconceito religioso. Existem verdades e poderes elementares. Sempre existiram e sempre existirão. Disso eu não tenho a menor dúvida. Eu respondi. Muito bem. Venha comigo à biblioteca. Nós fomos pelo terraço até o jardim. Fica ali, está vendo? Ao lado da antiga estrebaria, explicou Tirza Gray. A estrebaria tinha sido reconstruída e transformada numa enorme sala. Eu me dirigi imediatamente para uma das paredes cobertas de estantes de livros. A senhora possui algumas raridades, eu comentei. Este Malleus Maleficorum é um original? Eu vejo que possui verdadeiros tesouros. Eu sei. Este grimório, por exemplo, é raríssimo. Retirei alguns volumes das estantes. Tirza me observava com um estranho ar de satisfação. Recoloquei no lugar os saducismos triunfatos. Ai, como é bom encontrar uma pessoa que sabe admirar os meus tesouros. Porque a maioria se limita a bocejar ou a manter a boca aberta. Sim, mas pode haver perigo de exagero na prática da feitiçaria e do ocultismo. Eu disse. Mas e como que começou a se interessar por isso? Eu não sei bem, faz tanto tempo já. Um dia eu folheei um livro e devo ter me impressionado com alguma coisa. É fascinante estudar o comportamento das pessoas que acreditam no sobrenatural.
Eu dei uma pequena risada. Ainda bem que não acredita em tudo o que lê, eu comentei. Ora, por favor, não me julgue pela pobre da Síbil. Aliás, eu percebi o seu olhar de superioridade enquanto ela falava. Devo dizer que o senhor se engana. Ela pode ser uma simplória que mistura voodoo com demoniologia, mas possui o poder. O poder? Não saberia defini-lo de outro modo. Mas existem pessoas que se tornam ligações vivas entre este mundo e o mundo dos poderes invisíveis. Síbil é uma destas pessoas. É uma médium de primeira. Nunca faz comércio desse dom excepcional. Quando eu, ela e Bella... Bella? Sim, Bella também possui poderes, como todo mundo. É apenas uma questão de grau. E, em conjunto, ela se calou. Tipo bruxaria limitada? Eu sugeri sorrindo. Se quiser. Olhei para um volume que tinha entre as mãos. Nostradamus e etc. Nostradamus e etc. Ela concordou. A senhora realmente acredita nisso? Eu disse. Não, não é uma questão de crença, eu sei, disse ela triunfante. Como? Mas e de que maneira e por que razão? Eu perguntei olhando para ela com curiosidade. Ela fez um gesto largo com as mãos abrangendo as estantes. Tudo isso. Tanta bobagem, tantas frases bombásticas. Mas tente afastar as superstições e os preconceitos da época e vai ver que a base é verdadeira. É como religião. Vem enfeitada. E sempre foi enfeitada para impressionar o povo. Eu não entendo. Meu caro, o que motiva os homens a procurarem os feiticeiros, os pajés? Por duas razões tão fortes que justificam o risco da danação eterna. A poção do amor e o veneno da morte. Simples, não é? Amor e morte. A poção do amor é para se conseguir a pessoa desejada. A missa negra para conservar o amante. E esta poção deve ser ingerida em noite de lua cheia, recitando os nomes dos demônios ou dos espíritos, enquanto se desenha no chão ou na parede alguns rabiscos estranhos. Mas tudo isso não adianta nada porque a verdade está no conteúdo afrodisíaco da poção. E a morte? A morte? Repetiu Tirza com um risinho perturbador. O senhor se interessa pela morte? Como todo mundo? Eu respondi. Será mesmo? Perguntou sorrindo com um olhar perscrutador que me surpreendeu. Sempre houve mais intercâmbio com a morte do que com o amor. Só que antigamente, porém, faziam tanta encenação. Veja os Borgias e os venenos secretos. Sabe o que eles usavam? Arsênico comum, como qualquer mulher que deseja se ver livre do marido. Hoje em dia, porém, já estamos mais adiantados. A ciência expandiu nossas fronteiras. Venenos que não deixam vestígios? Eu perguntei num tom cético. Não, venenos, isso é para amadores. Virgin, mon ami, existem novos caminhos. E quais, por exemplo? A mente. O conhecimento do que é a mente. Do que ela pode fazer e do que podemos fazer com ela. Que interessante. Continue. O princípio é bastante divulgado. É o mesmo que os pajés empregavam nas comunidades primitivas. Não se mata a vítima. Simplesmente se ordena que ela morra. Sugestão. Mas não funciona se a vítima é descrente. Talvez com os europeus não funcione. Ela corrigiu. Mas eu não tenho tanta certeza, só que não é aí que eu quero chegar. Através da psicologia, nós já nos desenvolvemos mais do que os feiticeiros. O desejo de morrer existe e está presente em todos os homens. Nisso é que se trabalha. Interessante. Eu murmurei num tom científico. Deve-se, então, influenciar a vítima a cometer suicídio? É isto? Não exatamente. O senhor já ouviu falar nas doenças traumáticas?
É claro, das pessoas que inconscientemente não desejam voltar ao trabalho e que por isso ficam realmente doentes e passam a sentir todos os sintomas de uma enfermidade, às vezes até dores. Os médicos até hoje são incapazes de explicar este fenômeno satisfatoriamente. Oh, sim, eu estou começando a compreender. Eu disse vagarosamente. Para se destruir a vítima, é preciso exercer um certo poder sobre o eu inconsciente. Deve-se estimular o desejo de morte. Percebe agora? Perguntou ela entusiasmada. Uma doença verdadeira pode ser induzida e causada pelo próprio desejo de autodestruição. A pessoa deseja ficar doente, ela deseja morrer. Portanto, ela fica doente e morre. Ela atirou a cabeça para trás num meneio de triunfo. Eu me senti completamente gelado. Ai, quanta besteira, eu pensei. Essa mulher é louca, mas... mesmo assim... O senhor não acredita em mim. Eu acho as suas teorias fascinantes, senhorita Grey. Porém, como é que a senhorita pretende estimular este desejo de morte que todos nós possuímos? Isto é um segredo. O modo, os recursos. Existem comunicações sem contato. Pense, por exemplo, no telégrafo, no radar, na televisão. As experiências em percepção extrasensorial, por exemplo. Elas não se desenvolveram como era esperado. Por quê? Porque as pessoas não entenderam o seu princípio básico. Pode-se chegar, sim, a uma experiência por acidente. Mas depois que percebemos o seu mecanismo, nós podemos empregá-lo sempre... E a senhorita saberia, por exemplo? Ela ficou calada por uns instantes. Não me peça, Sr. Easterbrook, para revelar todos os meus segredos. Eu a segui até a porta do jardim. Mas espera, por que me contou tudo isto? Eu perguntei. Porque o senhor compreendeu os meus livros. E às vezes a gente precisa de alguém para conversar. E além do mais, sim, eu achei, e Bella também, que talvez o senhor pudesse vir a precisar de nós. Precisar? Bella acha que o senhor veio à nossa procura. E ela dificilmente se engana. Mas por que é que eu haveria de precisar das senhoras? Isto, respondeu Tirzah Grey suavemente. Ainda não sabemos. Capítulo 7. Narrativa de Mark Easterbrook. Ai, finalmente, nós estávamos lhe procurando, disse Rhoda entrando com os outros convidados. Então é aqui que vocês fazem as sessões? Olha, você está bem informada, respondeu Tirzah Grey rindo. Nesta cidade todos sabem mais sobre a vida dos outros do que sobre as suas próprias, não é? Eu sei que nós temos fama de sinistras. Há alguns anos nós seríamos até queimadas como bruxas. Mas para dizer a verdade, tenho umas 2 tias-avós lá na Escócia que pereceram na fogueira. Ai, bons tempos aqueles. Mas eu sempre pensei que você fosse irlandês. Isso é só por parte de pai. Do lado da minha mãe sou escocesa. E nossa pitonisa Síbil é descendente de gregos. Só Bella que é 100% inglesa. Um macabro coquetel humano, não é? Comentou Despard. Nem diga. Até que é bem divertido. Interveio Ginger. Tirzah me lançou um rápido olhar. Eu também acho. E a senhora? Disse Tirzah se virando para a senhora Oliver. Deveria escrever um livro policial baseado na magia negra.
Eu posso lhe dar muitas informações. A senhora Oliver se limitou a piscar os olhos e a perder a graça. As minhas novelas só têm crimes normais. Se desculpou a senhora Oliver, como se fosse uma cozinheira que só faz um tipo de prato. Eu me limito a falar de pessoas que querem afastar seus inimigos e tentam fazê-lo de uma forma inteligente. Pois é, até inteligente demais para o meu gosto. Interveio Despard olhando para o relógio. E olha, Rhoda, eu acho que... Sim, é mesmo. Vamos indo. Já está muito tarde. Cumprimentos e endereços foram trocados e finalmente nos dirigimos para a saída por um portão lateral. Olha quantas aves! Comentou Despard examinando os galinheiros. Eu detesto galinhas, disse Ginger. O cacarejo delas me deixa louca. São frangos na maioria, esclareceu Bella aparecendo pela porta dos fundos. Frangos brancos? Eu perguntei. Nós precisamos deles, resmungou Bella com um olhar malicioso. Quem cuida dos frangos aqui é Bella, informou Tirza. Sybil Stanfordes reapareceu para as despedidas. Mas eu não gostei daquela mulher, disse a senhora Oliver quando estávamos no carro. Eu não gostei mesmo. Não leve Tirza tão a sério, disse Despard com indulgência. Ela se diverte em parecer sinistra. Não, mas não é dela que eu estou falando. É uma criatura sem escrúpulos e uma oportunista. Mas é a outra quem realmente é perigosa. Bella? É uma velha estranha, mas eu não estou falando dela. Eu não gostei da tal de Sybil, porque é uma sonsa com aqueles enfeites e plumas e com aquela conversa fiada sobre voodoo em reencarnações. O que eu fico me perguntando é por que uma pessoa feia, velha ou pobre não reencarna. Sempre são princesas egípcias ou escravas babilônicas. Dá para desconfiar. E voltando a Sybil, apesar de ser uma idiota, eu creio que ela é capaz de conseguir algumas coisas excepcionais. Mas eu não estou me expressando bem. Olha, o que eu quero dizer é que ela poderia ser usada por alguém. Aposto que não entenderam uma palavra sequer do que eu disse. Arrematou a senhora Oliver num tom patético. Eu entendi, disse Ginger. E acho até que tem razão. Nós precisamos comparecer a uma sessão. Isso sim. Mas de jeito nenhum, disse Despard com firmeza. Eu não quero vê-la metida nessas confusões. E a discussão acabou entre risadas. Só que a esta altura a senhora Oliver já estava preocupada com o horário dos trens. Bom, pode voltar comigo, eu disse. A senhora Oliver pareceu em dúvida. Eu acho melhor eu voltar de trem. Não vá dizer que está com medo de andar comigo de carro. Sabe que eu sou um ótimo motorista. Não é isso, Mark. É que eu tenho um enterro para ir amanhã e não posso chegar tarde. A senhora Oliver deu um suspiro. Odeio enterros. E por que vai? Eu não posso deixar de ir. Principalmente no caso de uma amiga como foi Mary de La Fontaine. Sei que ela gostaria que eu fosse. Sim, não, é claro. Imagine. Eu exclamei. Espera, de La Fontaine? Todos me olharam com curiosidade. Não se espantem, é que eu ouvi esse nome em algum lugar não faz muito tempo. Aliás, não foi a senhora? Eu perguntei me dirigindo para a senhora Oliver. Não me disse que tinha ido visitá-la numa casa de saúde ou coisa assim? É possível. E do que foi que ela morreu? A senhora Oliver franziu a testa. É polineurise tóxica, ela respondeu. Ginger olhou para mim curiosa, tentando ler os meus pensamentos. E quando chegamos eu protestei que queria dar uma volta para fazer a digestão e larguei o pessoal antes que alguém se oferecesse para vir comigo. Eu precisava ficar só para poder pensar. Mas o que é que estava acontecendo? Porque tudo tinha começado com aquele estranho comentário de Pop recomendando o cavalo amarelo caso alguém quisesse eliminar um inimigo.
E depois, aquele encontro com o Jim Corrigan, a lista de nomes relacionados com a morte do Padre Gorman. Na lista estavam escritos os nomes Helscaft de Bois, Tuckerton, o que me fez lembrar do restaurante do Luigi. E aí eu me lembrei também vagamente do nome de La Fontaine. A senhora Oliver tinha falado de uma amiga doente, e essa amiga, no entanto, tinha morrido. Eu não sei também por que é que eu fui procurar Pop naquela loja de flores onde ela negou veementemente saber qualquer coisa sobre o cavalo amarelo. E o que era mais estranho ainda foi que ela pareceu assustada. E hoje, a conversa que eu tive com Tirzah Gray. Certamente o cavalo amarelo e as proprietárias não tinham coisa alguma a ver com a lista de nomes. Mas então por que a minha mente insistia em agrupá-los? Por que eu imaginava que deveria existir um elo entre eles? A senhora de La Fontaine certamente morava em Londres. Thomasina Tuckerton vivia em Surrey. Não, e ninguém daquela lista parecia ter ligação alguma com o vilarejo de Mud Dipping. A não ser que... Parei em frente ao King's Arms, um elegante bar da localidade. Eu resolvi entrar e, como era cedo, o bar ainda não estava funcionando. Inalei um odor de fumaça. E perto da escada tinha uma placa escrito escritório. Olhei ao redor. Tudo estava deserto. E num balcão tinha um velho livro de hóspedes. Distraidamente eu o folheei, passando os olhos. Tinha poucos nomes, uma média de 5 ou 6 hóspedes por semana. E a maioria só pernoitando 1 ou 2 noites. Comecei a examinar os nomes mais atentamente. E pouco depois fechei o livro. O lugar continuava deserto. Como realmente eu não precisava falar com o gerente, então resolvi sair. A noite estava fria. Seria coincidência que Sandford e Parkinson tivessem se hospedado em épocas diferentes no mesmo hotel no ano passado? Os 2 homens estavam na lista do Padre Gorman. E outro nome também que eu havia guardado era o de Martin Digby, que se era bem o homem que eu pensava que fosse, era o sobrinho da minha tia Min, ou melhor, da senhorita Helscaft de Bois. Eu passei a andar a esmo, procurando com quem pudesse conversar. Jim Corrigan ou David Ardangly, ou Hermia, sempre tão sensata. Eu estava confuso, cheio de pensamentos caóticos e eu não queria ficar sozinho. O que eu queria, na verdade, era uma pessoa sensata que discutisse comigo e que me convencesse de que eu estava errado. E depois de andar pelas vielas lamacentas, eu fui parar na porta da casa do vigário. Resolvi entrar. Oh, não funciona, disse a senhora Dane Caltrop abrindo a porta. Eu já estava desconfiado. Sim, consertaram 2 vezes já, continuou ela. Mas não durou, e por isso eu fico sempre alerta para não perder alguma coisa de importância. Aliás, é importante? É sim. Bom, eu quero dizer, para mim é. Isto que eu queria saber, disse ela olhando para mim apreensiva. E pelo jeito parece grave. Você quer falar com o vigário? Eu não sei. Na verdade, eu queria falar com o vigário, mas naquele momento eu estava em dúvida. E sem querer a senhora Dane Caltrop me deu a resposta. Veja, o meu marido é um homem muito bom, além de ser vigário e religioso. E isso às vezes dificulta as coisas, porque as pessoas boas não entendem o mal. Então é melhor falar comigo, concluiu ela depois de uma breve pausa. Eu desenhei um ligeiro sorriso. E esse é o seu departamento? Eu acho que sim. Numa paróquia é necessário que alguém conheça todos os pecados que existem no mundo. Mas esta não é a profissão do seu marido? Bom, pelo menos a profissão oficial. Ele perdoa os pecados, corrigiu a senhora Dane Caltrop. Absolve-os e já eu não posso fazer isso. Só que, em compensação, prosseguiu ela animadamente, posso dividi-los e classificá-los.
Entenda, tomando conhecimento dos pecados, nós podemos impedir que eles prejudiquem as pessoas. Eu não posso ajudar muito, é claro. Só Deus pode, como o senhor já sabe. Ou não sabe. Bom, hoje em dia não se sabe, não é? Não posso competir com o seu profundo conhecimento desse assunto, mas eu gostaria de impedir que, sim, não prejudicassem outras pessoas. Ela olhou para mim espantada. Então é isso. É melhor entrar. A sala da paróquia era uma peça espaçosa e desarrumada, repleta de folhagens maltratadas. Mas, apesar disso, não tinha um aspecto lúgubre, mas sim de paz. As velhas poltronas, um relógio de pé, tudo, enfim, dava ao visitante a calma necessária para uma conversa profunda em que se pudesse dizer tudo o que se pensa, esquecendo os problemas exteriores. Sim. Nesta sala aqui? Eu pensei. Muitas moças devem ter chorado quando vieram se confessar que estavam grávidas. E, confiando na senhora Dane Caltrop, receberam a ajuda compreensiva, embora nem sempre ortodoxa, que ela podia oferecer. Outros vieram se queixar dos sogros ou sogras. Algumas mães justificaram os filhos. Casais pediram ajuda para a resolução dos problemas conjugais. E cá estava eu, Mark Easterbrook, professor, estudioso, autor, confrontando uma senhora simpática de cabelos grisalhos e olhos bondosos, pronto para confessar os meus problemas. E por quê? Eu não sabia, mas tinha certeza de que tinha vindo ao lugar certo. Nós acabamos de tomar chá com Tirzah Gray, eu disse. Não era difícil explicar essas coisas à senhora Caltrop. Ela tinha o dom da inferência. Sim, compreendo. E o senhor ficou perturbado? Eu também acho que são 3 mulheres muito estranhas. Sabe, eu vivo me perguntando se tanta basórfia é necessária. Como regra geral, eu sei que cão que ladra não morde, mas elas podiam pelo menos ser mais discretas. Elas agem como se os pecados que cometem não fossem tão terríveis, e por isso discutem com a maior naturalidade. O pecado, no fundo, é uma coisinha tão inóbil e desprezível que as pessoas, elas sentem a obrigação de engrandecê-lo ou torná-lo importante. E geralmente as bruxas da cidade não passam de velhas tolas que se divertem em assustar as pessoas. Aliás, não é difícil assustar os crédulos. Sabe quando, por exemplo, as galinhas da dona fulana morrem? É muito fácil menear a cabeça e dizer: se ao menos aquele menino não tivesse maltratado o gato dela na semana passada. E Bella Webb talvez seja esse tipo de feiticeira. Ou talvez seja algo mais. Esse outro tipo de maldade é mais perigoso e não está ligado à necessidade de impressionar as pessoas. Sybil Stanford é uma das criaturas mais tolas que eu conheci, mas ela é realmente uma médium. E Tirzah, bom, essa daí eu não sei. E o que ela disse para o senhor? Foi ela quem o perturbou desse jeito? A senhora tem um grande tirocínio, senhora Caltrop. Eu gostaria que me dissesse se acha possível alguém destruir uma pessoa à distância, sem conexão aparente. Os olhos da senhora Dane Caltrop se arregalaram. O senhor quer dizer assassinar? Fala em destruir no sentido físico do verbo? Sim. Olha, eu diria que é besteira, retrucou ela com ênfase. Suspirei aliviado. Mas eu posso estar enganada. Ela continuou. O meu pai considerava os aviões uma impossibilidade, e o meu avô provavelmente tinha essa mesma opinião a respeito das estradas de ferro. Os dois tinham razão na época, porque essas coisas não existiam. Do que Tirzah Gray pretende ser capaz? Ativar um raio mortal ou desenhar pentagramas no chão e invocar forças ocultas? A senhora está me devolvendo a objetividade. Eu respondi sorrindo. Aquela mulher deve ter me hipnotizado. Não, eu não creio.
O senhor não me parece tão sugestionável. Deve ter havido outra coisa antes da visita. O que foi? Tem razão. Foi aí que eu descrevi o melhor possível o crime do Padre Gorman e a história de Pop sobre o cavalo amarelo. E em seguida tirei do bolso a lista de nomes que o Dr. Corrigan havia me dado. Compreendo, disse ela. Estas pessoas têm algo em comum? Nós não sabemos. Pode ser chantagem ou drogas. Não, eu não creio, disse a Sra. Caltrop. E não é isso que de fato preocupa. O senhor está preocupado com a possibilidade de eles estarem mortos. Eu suspirei. Sim, é isso. Só que eu não tenho certeza. 3 já morreram. Minnie Heuskeff Dubois, Thomasina Tuckerton e Mary Delafontaine. E todas as 3 de causas naturais, como Tirzah Gray diz ser capaz de eliminar as vítimas. Ela disse isso? Não exatamente. Ela não se referiu a uma pessoa específica. Ela expôs somente uma possibilidade científica. E que parece ser bastante improvável, concluiu a Sra. Caltrop pensativa. Eu sei bem disso. E naturalmente eu não levaria essa conversa a sério se não fosse a história do cavalo amarelo. O cavalo amarelo. A Sra. Caltrop ficou calada por uns instantes. Em seguida levantou a cabeça. Não, eu não gosto disso, disse ela. Seja lá o que for, nós temos que pôr um fim nesta história. Eu sei bem, mas o que é que nós vamos fazer? O senhor precisa descobrir tudo e sem perda de tempo, disse a Sra. Caltrop passando pela sala cheia de energia e atividade. E já? Não conhece ninguém que possa ajudá-lo? Olha, eu pensei em Jim Corrigan, que eu eliminei imediatamente porque ele vivia ocupado. David Ardungley, que não iria acreditar em mim. E Hermia, uma mulher inteligente, lógica, um pilar de força e sabedoria. A minha noiva. E então, pensou? Ótimo, exclamou a Sra. Dane Caltrop. Enquanto isso eu vou vigiar as 3 bruxas, apesar de achar que a resposta não está com elas. É como ouvir as sandices de Sibyl sobre pirâmides e templos egípcios. Só que, no entanto, existem pirâmides e templos egípcios. Eu creio, contudo, que Tirzah Gray sabe de alguma coisa e usa este conhecimento para pavonear o seu ocultismo, engrandecendo dessa forma sua importância. As pessoas às vezes se orgulham da própria maldade. Só os bons não sentem esta necessidade. O que é estranho, não é? Eu creio que é isso que chamam de humildade cristã. Isto é, o desconhecimento da própria bondade. Ela se calou por uns instantes e finalmente concluiu. O que precisamos é um elo, uma ligação entre estes nomes e o cavalo amarelo. Algo palpável